Olá, vocês aí, alunos do professor Lucas Moraes, onde quer que você esteja, às vezes no seu escritório, na sua sala de estudo, às vezes na cozinha, terminando o almoço, às vezes na sala ali, assistindo um filme, tem hora que assistindo uma questãozinha da OAB, né, aprendendo um pouquinho de direito tributário. Seja mais uma vez super bem-vindos e hoje vamos resolver a questão 22 do 23º exame da OAB, que é da segunda prova do ano de 2017. Questão interessante, questão que pode ser cobrada novamente em prova da OAB e muito cobrada em prova de concurso público. Trata de imunidades subjetivas, aquelas que vimos em outras aulas, também chamadas de imunidades não autoaplicáveis ou imunidades condicionadas. Então vamos lá resolver essa questão para agora? Olha só, o reitor de uma faculdade privada, não é pública, não estou falando de imunidade recíproca, estou falando de uma entidade privada, beleza. Sem fins lucrativos, opa, isso é interessante. Cujas receitas, inclusive, seus eventuais superávites. Professor, peraí, eu tô lendo isso direito? Eu comecei a ler falando que é sem fins lucrativos. E agora está falando que tem superávit, que sobra dinheiro no final do mês. Pode isso, professor? A gente vai ver se isso pode ou não. São integralmente revestidas no estabelecimento de ensino. Olha a situação fática que bacana. É uma faculdade privada, ou seja, uma instituição de educação. Fala aqui que é sem fins lucrativos, mas também fala que sobra dinheiro. Ela cobra mensalidade de seus alunos, paga todos os seus custos e sobra dinheiro no final do mês. Esse dinheiro, o enunciado também fala, não é distribuído aos seus sócios. Isso é reinvestido integralmente na sociedade, tá? Por quê? E aí a questão é o seguinte, por que o fisco, maldoso fisco, ele negou a pretendida imunidade tributária sob o argumento de que a instituição de ensino privada oferia lucros. E aí? O que você acha? Você acha que uma faculdade privada, tá, que tem superávit, ou seja, depois ela cobra, em primeiro ponto, ela cobra a mensalidade de seus alunos. Ela paga todos os seus custos e ainda sobra lá, por exemplo, 5 milhões de reais no final do ano. De lucro, sobrou lucro. Ela pega tudo isso e reinveste na própria sociedade. Esse lucro que existiu de 5 milhões de reais descaracteriza a ausência de finalidade lucrativa ou não? Sobrou 5 milhões de lucro. Isso significa que tem finalidade lucrativa e perde a imunidade. O que vocês acham disso tudo, hein? Como eu sempre faço, vou fazer aqui um resumo, tá? Um resumo de imunidade subjetiva que a gente aproveita e já revisa. Também voltamos e respondemos a questão. Olha só, a imunidade subjetiva, também chamada de imunidade não autoaplicável ou imunidade condicionada, justamente porque ela deve preencher os requisitos da lei, que a gente vai falar. Ela existe para quem? Para os partidos políticos e suas fundações, para manutenção do pacto federativo e do pluripartidarismo, tá? Também para o Sindicato dos Trabalhadores, e aqui eu não posso ficar sem falar, né? Para você tomar cuidado, é apenas trabalhadores, não abrange o Sindicato dos Empregadores. Sindicato dos Empregados da Construção Civil, imunidade. Sindicato das Empresas, empregadores de construção civil, perdeu a imunidade. Para tutelar o direito dos empregadores. Perceba o seguinte, né? Que é uma forma da Constituição Federal retirar das mãos dos entes federativos um poder excessivo. Imagina o seguinte, o poder de tributar ele tem efeitos muito grandes. O poder de tributar ele é muito poderoso, de verdade. Imagina o seguinte, que eu quero matar eu quero matar os partidos políticos. Eu posso fazer isso sem matar efetivamente. Eu posso simplesmente tornar esse partido político sem viabilidade financeira. E eu consigo fazer isso através do aumento de carga tributária. Olha só onde eu estou chegando, né? Eu estou te dizendo que tributar e deixar aberta a oportunidade dos entes federativos de tributar partidos políticos é uma ferramenta para matar o pacto federativo, é uma ferramenta para matar o pluripartidarismo
político caso ela seja mal usada. Portanto, isso é eliminado. Da mesma forma, eu posso usar essa ferramenta para eliminar direitos dos trabalhadores. Basta eliminar o sindicato dos trabalhadores. E eu consigo fazer isso colocando uma carga tributária excessiva, tornando ele inviável economicamente. Portanto, mais uma vez, a Constituição Federal tira essa ferramenta das mãos do ente federativo para tutelar o quê, professor? Para tutelar os direitos dos trabalhadores. Também, dentro de imunidade subjetiva, né, as instituições de educação sem fins lucrativos. Aí eu chamo a atenção porque sem fins lucrativos não significa que tem que ser gratuito. Eu posso sim cobrar mensalidades. O que eu não posso é fazer distribuição de lucros. Vou falar disso. Também as instituições de assistência social sem fins lucrativos, da mesma forma para tutela de direitos sociais. Por exemplo, as organizações sociais, o SESI, SENAI, né, o Sistema S, e as entidades fechadas de previdência privada, desde que não exijam contribuição. Isso é o teor da súmula 670. Um fator importante que eu sempre trago também nas minhas aulas é o artigo 195, parágrafo 7. Antes disso, todas essas imunidades, elas se referem apenas a impostos. Lembram disso? Não abrange taxas, não abrange contribuição de melhoria, não abrange contribuições sociais, apenas impostos, tá bom? No caso das instituições de assistência social sem fins lucrativos, temos uma previsão específica, que é para quê? Que é uma imunidade para as contribuições sociais. O que não existe para os partidos políticos, o que não existe para o Sindicato dos Trabalhadores e o que não existe para as instituições de educação sem fins lucrativos. E todas elas devem atender os requisitos previstos em lei. Ou seja, não pode distribuir lucro, deve aplicar integralmente no país, né? Ou seja, não pode fazer investimentos fora do país. O que não significa que ela não pode, por exemplo, importar remédios, adquirir cursos, né? E por fim, tem que manter a escrituração de suas receitas, cumprimento de suas obrigações acessórias. Vamos voltar para o nosso enunciado. Ele trata de quê? O nosso enunciado trata desse caso aqui, ou seja, de uma instituição de educação sem fins lucrativos que teve lucro no final do mês. O que está proibido? Ter lucro? Não. Está proibido exatamente distribuição de lucros. Quando eu falo sem fins lucrativos, não significa que eu não posso ter lucro. Eu posso ter lucro. O que me interessa é o que eu fiz com esse lucro. Eu distribuí aos sócios ou eu reapliquei esse lucro em todas as reapliquei isso no próprio exercício da educação, ou seja, nas funções sociais da faculdade. No nosso enunciado, isso foi integralmente reinvestido. Portanto, errou o fisco ao tirar a imunidade tributária. Vamos responder? Na hipótese sobre a autuação do fisco, assinale a afirmativa correta. A. O fisco agiu corretamente? Não. Pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino que não sejam superavitárias? Não, vimos isso. Não precisa ser deficitária. Aliás, não deve ser deficitária. Deve ser superavitária. O que deve acontecer é que este superávit deve ser revertido para suas finalidades essenciais. Letra B. O fisco agiu corretamente, mais uma vez, não, pois a imunidade tributária alcança apenas instituições públicas de ensino? Não, isso são as imunidades, a imunidade recíproca. Temos aqui imunidades, instituições particulares, instituições de assistência social, né, e de educação sem fins lucrativos. Errado. Letra C. O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Há exatamente este impedimento. Está proibido de distribuir lucro. Presta atenção, não é que está proibido. Ele pode distribuir lucro, mas ele perde a imunidade, tá certo? Letra D. O fisco não agiu corretamente, ok? Pois para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária. Lindo, lindo, alternativa linda. Desde que o superávit seja revertido para suas finalidades. Perfeito, 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 perfeito. A letra D é o nosso gabarito, tá bom? E se teve alguma dúvida, volta lá na questão, porque vira e mexe a OAB está cobrando algo muito parecido e também questões de concurso público, tá? Então, muita atenção com esse tipo de questão. Abraço, professor Lucas Moraes.